da execução por quantia certa. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. Tratando-se de processo autônomo, a execução de título extrajudicial exige a elaboração de uma petição inicial, ato processual solene que deve seguir as regras dos artigos 319 e 320 do CPC naquilo que for cabível. Além dos requisitos dos referidos artigos, cabe ao exequente instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, quais sejam o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito atualizado, e, sendo o caso, a prova de que se verificou a condição ou o termo. A execução por quantia certa se realiza por meio da expropriação de bens do executado. Consiste na expropriação em adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento e de outros bens. Pode o executado, antes de adjudicados ou alienados os bens, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Ao despachar a inicial, o juiz fixará os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Serão reduzidos pela metade os honorários no caso de pagamento integral no prazo de 3 dias. O valor dos honorários advocatícios poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações afetivadas. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará no prazo de 10 dias o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Caso o exequente não efetue o cancelamento das averbações no prazo legal, o juiz determinará o cancelamento de ofício ou a requerimento do executado. Não ocorrendo o cancelamento pelo exequente no prazo de 10 dias ou havendo promoção de averbação manifestamente indevida pelo exequente, deverá indenizar a parte contrária, executado. Essa indenização será pleiteada em incidente que será processado em autos apartados. Presume-se fraude à execução, à alienação ou à oneração de bens efetuadas após a averbação. Quanto à citação, fala-se em juízo positivo de admissibilidade da inicial. O processo executivo tem início por meio da petição inicial, analisando o juiz de ofício os requisitos formais dessa peça, podendo indeferi-la de plano, determinar sua emenda no prazo de 15 dias ou, se entender que a peça se encontra formalmente em ordem, determinar a citação do executado. No último caso, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, devendo ficar demonstrada a menor onerosidade ao executado na substituição dos bens e a ausência de prejuízo ao exequente. Importante ressaltar ser essa indicação de bens realizada pelo exequente uma faculdade, devendo respeitar a ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC. Não encontrado o executado pelo oficial de justiça, arrestar-lhe-á tantos bens quanto necessários para garantir a execução. Nos 10 dias subsequentes à efetivação do arresto, o oficial procurará o executado por 2 vezes em dias distintos. Havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa e certificará o ocorrido. Frustradas a citação pessoal e com hora certa, o exequente deve requerer a citação do executado por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto será convertido em penhora, independentemente de termo.
Tratando-se de citação ficta realizada por edital e não ingressando no processo executado por meio de advogado constituído, caberá ao juiz a indicação de um curador especial que terá inclusive legitimidade para o oferecimento de embargos à execução. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!